Heitor dos Prazeres é o enredo da Vila Isabel para o Carnaval de 2026 e eu vou ler aqui com vocês a sinopse. A gente vai fazer um estudo, uma leitura juntos da sinopse do enredo Macumbebê Samborembá. Sonhei que um artista sonhou a África. Esse é o enredo da vila, esse é o título do enredo da vila. Como eu já falei, vai falar sobre Heitor dos Prazeres. E a sinopse ela começa assim, né? A macumba é o ritual mais aproximado do samba. Já está a macumba aí. Quanto ao samba, a origem do samba é a macumba. Heitor dos Prazeres, depoimento ao Museu da Imagem do Som de 1966. Isso já remete ao título, né? Essa coisa da macumba e do samba, né? Como eu falei no início, né? Macumbembe Samborembá. Né? Sonhei com um artista, sonhou a África. Porque ele diz, já a macumba está aí. Agora, não, o samba, a origem do samba é a macumba. E quando a gente pensa nas escolas de samba, quando elas surgem, não sei se vocês sabem que cada bateria de cada escola de samba toca para um orixá. Então, as batidas elas variam porque essa escola surge dentro de um terreiro. Esse terreiro ele tinha um orixá daquele terreiro. Então, muitos ogãs, né, vão tocar nas baterias das escolas de samba, então a batida da escola de samba está ligada a um orixá. E então a sinopse segue com um segundo trecho dizendo o seguinte, ó: na pintura eu sonho. Eu sonho a música, não, eu sonho música, eu sonho momentos amorosos, eu sonho alegria, enfim. Tudo eu sonho. Tudo me dá riqueza. Essas figuras que eu faço de coisas que eu já vi, que ainda existem, esses bailes, essas macumbas, esses sambas, essas coisas que existem. Eu tenho tudo aquilo do passado e de agora dentro da minha memória. Então são dois trechos que os carnavalescos, o Leonardo Bora e o Gabriel Haddad pinçam, são falas do Heitor dos Prazeres. A primeira está falando dessa relação do samba e da macumba, e o segundo aqui está falando sobre sonho, né? Ele dizendo que ele sonha tudo, né? Então, esse segundo depoimento é do Heitor dos Prazeres, documentário Heitor dos Prazeres, de Antônio Carlos da Fontoura, de 1965. Então a gente pode partir da ideia de que o enredo vai estar muito focado nessa relação da macumba e do samba, né? Nessa relação, e também a partir do sonho, né? Muito a partir desse aspecto do Heitor dos Prazeres que sonhava, né? E isso tá no título do enredo, né? Sonhei que um artista sonhou a África. Eu ainda não sei quem é esse personagem que está falando sonhei. Sonhei quem? Quem está dizendo que sonhou? O artista que sonhou a África, que nós sabemos que é o Heitor dos Prazeres, que ele que sonhou a África. E a sinopse segue, né? Com mais um trecho dizendo: eu cheguei, moçada. É meio que Heitor dos Prazeres dizendo: ó, eu cheguei, moçada. Os mais jovens, né? Os que estão aí. O som dos tambores ao fundo, misturado ao cantar sereno de pastoras e passarinhos, minha gente vai descendo o morro, de cetim se faz manto sagrado, o branco e o azul cintilantes, lampejos de franjas. O enredo que sonho e conto a vocês celebra as memórias e os percursos de um homem do povo, multiartista, sambista, inventor, sonhador de uma nova velha África, uma África que se consagra no coração do Rio de Janeiro. Então não é o Heitor dos Prazeres que está falando, é um outro personagem, porque ele está dizendo o seguinte: o enredo que sonho, eu em primeira pessoa digo o enredo que sonho e eu conto a vocês, celebra as memórias e os percursos de um homem do povo, entre aspas, pensado de algum texto, alguma frase. Esse homem é multiartista, sambista, inventor, Heitor dos Prazeres. Então alguém está contando pra gente. Talvez seja a voz do próprio carnavalesco, né? Dos carnavalescos. A África que ele canta, desenha e reinventa é uma África imaginada, impressa em estamparias, pintadas em poemas, telas e partituras. Um lugar de roupas vistosas e casas coloridas, onde as pessoas se reúnem para sambar, brincar, comer, fazer macumba. Um lugar que não é necessariamente pequeno, mas
do tamanho do mundo, pequeno fazendo uma relação à pequena África, né? Uma África em miniatura, múltipla, muitas pequenas Áfricas, unidas e conjuntas, conectando centros e periferias, morros e roças, jongos e cateretês, retalhos de pilar café, cortar cana, cantarolar com as lavadeiras, pisar chão batido e dançar, reconstruindo os afetos entre ruas e bulevares, veias que esboçam folias e redesenham vida. Muita coisa nesse trecho, né? Primeiro está falando aqui África em miniatura, pequenas Áfricas. Está falando dessa região, é um território, né? Para quem não conhece a geografia do Rio de Janeiro, a pequena África é um termo cunhado por Heitor dos Prazeres, se eu não me engano ali já no início do século XX, ele vai chamar aquele lugar de pequena África. Pequena África, ela pega ali a Praça 11, mais ou menos onde hoje é o Sambódromo, né? Ali é Presidente Vargas, passa pela Central do Brasil e avança pela região portuária. Podemos dizer que vai mais ou menos até ali o mar, né? O Museu de Arte do Rio. E é chamado de Pequena África porque durante o século XIX existia um cais ali chamado Cais do Valongo, e esse cais recebeu mais de 1 milhão de negros escravizados vindo da África. É o maior porto de desembarques de pessoas escravizadas nas Américas, num espaço muito curto de tempo, inclusive. Então, uma população negra que vivia ali durante né, muito tempo do período da escravidão, e depois, no século XX, após a escravidão, as pessoas vão continuar vivendo ali, né? E aí o Heitor pinça é ótimo, cunha esse termo Pequena África. Então tá aqui nesse início de parágrafo, dizendo que são várias Áfricas, que são muitas Áfricas. Depois ele fala sobre pisar chão batido e dançar. Isso me remete a terreiros de macumba, mas também me remete a terreiros das escolas de samba, que estava ligado, né? Muitas escolas de samba vão surgir ali dentro de terreiros, né? Como as próprias escolas de samba, como eu falei, né? Cada escola batia para um orixá, então tá tudo conectado. Joga ali Boulevard, fazendo uma referência à Vila Isabel. Os fluxos da Bahia nos estandartes que giram. Uma população baiana negra vem também nesse final ali da escravidão, início do século XX, que eles chamavam dos baianos, que migravam da Bahia em direção ao Rio de Janeiro. Por isso que a gente tem as mães baianas, que eram essas mulheres que vinham da Bahia e ali abriam suas tendas de quitutes, né, que vão virar as mães baianas do samba também, e a mãe também do Heitor dos Prazeres, que era uma dessas baianas. Nos estandartes que giram e seguem o oceano afora. Nas nuvens dos devaneios, em direção ao continente mãe, reflexo e pertencimento, continente mãe à África. Mas vamos sem pressa, povo do samba, que o miudinho é o mais fino traço. Me deixem vadiar, Lino. Tá aqui num pedacinho. A África que não falo, aí começa um outro parágrafo, vamos lá. A África de que não falo é um quilombo em festa, cortejo real que me leva às raízes baianas deste pedaço, cuja pedra angular é a Pedra do Sal e cuja capital é a Praça 11. A capital Praça 11 é onde surge o samba, e essa pedra aqui angular está falando da Pedra do Sal, que hoje é um dos pontos, um dos marcos históricos para a gente pensar o território da Pequena África. Era a Pedra do Sal, porque um dos produtos que chegavam nessa pedra dos barcos menores era o sal. E durante o período da escravidão, né? E aí vamos continuar aqui. Com fé, mandinga e saudade, balangandãs brilhosos, as joias da nossa coroa. Chego às lembranças queridas, famílias de sangue e de santo. Quem diria? O espelhamento. Tio Hilário, tio Hilária, padrinho e madrinha do memorando, menino arteiro que, apelidado de Lino, é o príncipe negro deste cortejo. Ah, ok. Então o apelido dele era Lino, né? Então o Heitor dos Prazeres tinha um apelido de Lino, por isso que está aqui antes, né? Me deixem vadiar Lino. Gente, a brincadeira aqui é eu ler a sinopse
e analisar com um pouco do conhecimento que eu tenho como historiador e descobrir junto com vocês, tá? Então eu quero que vocês depois vai no comentário e diz aquilo que você não falou, aquilo foi legal que você disse, vamos conversar depois. É... Cara, esse tio Hilário, será que é o Hilário Gouveia ali? Acho que é Hilário Gouveia, porque tinha ali, né, o Hilário também que vem da região Nordeste para o Rio de Janeiro, que é um dos precursores dos blocos que vão surgir ali, né, como Reis de Ouros, que vão dar origem às escolas de samba como a gente tem hoje, né, que era sair ali durante a Folia de Reis, mas depois o Reis de Ouro, se eu não me engano, esse é o nome, o Hilário ele vai começar a sair durante o Carnaval. E aí a gente vai ter ali o início das escolas de samba, a primeira baiana, mestre Sala, vai estar tudo ali, né? E o Hilário morava ali na Pequena África também. Acho que é essa referência, tá? Eu tô lendo aqui na brincadeira de ler no escuro, sem ter lido entrevistas, visto entrevistas do que os carnavalescos falaram. Ahn, Tá. Príncipe negro deste cortejo. Os perfumes dos velhos ranchos. Rancho, né? Como eu tô falando ali do Hilário, o Reis de Ouros, etc e tal. Foi por meio do Hilário Jovino, eu falei Gouveia? Hilário Jovino, o Lalau de Ouro, um Orfeu da Bahia retinta, o tio, que a família daquele menino nascido das ruas do Rio conheceu um lugar lendário, o Reino de Ciata, Hilária Batista de Almeida, a mais afamada das tias, em cujos quintais o samba fervia. Então é exatamente isso. Tio Hilário é o Hilário Jovino, né, que é o precursor desses ranchos ali, como Reis de Ouros, de Ouro, e a Hilária é a Tia Ciata, né? Então ele coloca esses dois personagens históricos como tio simbolicamente, né? Do Heitor dos Prazeres. O etéreo. Naquela época, os ranchos baianos se transformavam, rasgando os tons dos reisados. Reisados porque os ranchos eles começam a sair primeiro em 6 de janeiro, festa de reis. Só depois que o Hilário Jovino tem a ideia de, opa, isso pode sair no carnaval. E aí vai sair no carnaval. Pastoris, amenos e adquirindo aos pouquinhos contornos feéricos. Anjos com asas de prata, platinelas douradas. Sonhar é para quem flutua no eterno. Versado na capoeira, o menino viu isso tudo. No esquivo de cada invertida, as mãos do destino pavimentam caminhos, os olhos brilhavam no azul do oceano. É interessante que no início eu tive a sensação de que era um enredo muito baseado em sonho e nessa perspectiva de macumba e samba, nessa relação, mas nesse parágrafo aqui me traz a ideia de uma sinopse também que vai contar a história da juventude. Não que seja exatamente linear, né? Ele nasceu aqui, cresceu aqui, mas essa parte aqui me sugere que a gente vai ter aí a infância do Jovino, do Jovino, meio que agora com o Hilário Jovino, com o Heitor dos Prazeres, né? As referências dele, como a Tia Ciata e tal. Então vai ter a infância ali, a juventude dele nesse território que a gente conhece de Pequena África. Os olhos brilhavam no azul do encanto. Ogan Alabenilu. Bom, era a casa de Tia Ciata o lugar da roda. Se a Praça 11 era a capital da África de cá, repleta de sortilégios, a macumba e os tambores educavam pelo toque, matriarcais, insubmissos, rebeldes. Ecoavam vozes profundas, ávidas de escuta. É que muita gente chegavam trazendo pedaços de crenças. A fé é uma velha moenda e ninguém certamente sabia onde a cidade findava, dando lugar ao campo. No tempo da aprendizagem, como ele mesmo dizia, o terreiro era casa e travessa, a praça pública, o ponto riscado, assentamento e congá. Quem rodopia em ciranda, criança,
sabe do que estou falando. Eu me lembro daquela canção, Na Alvorada. Baião, 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 filho de Maracatu. Filho do Maracatu. Descendente do Lundu. Provavelmente é uma música que eu não conheço, tá, gente? Lundu era um estilo musical muito, muito conhecido nesse período. Inclusive está muito presente nas obras do Martins Pena, né? O Luiz Costa, que era um professor da Martins Pena, ele tem um livro maravilhoso que fala sobre isso. É Neto do Cateretê. Tudo, enfim, estava ali, lá, jongando, naquela mistura de caboclos e preto velhos, nas fumaças dos cachimbos, nos pés descalços virando a gira. Roda gira, naquela casa de Curimba, o jovem Lino, apelido do Heitor dos Prazeres, aprendemos, foi Alabenilu. Então por isso que ele diz aqui, ó, Ogan Alabenilu. Ogan, aquele que bate, né? Alabenilu, então é o nome dele. Naquela casa de Curimba, o jovem Nino foi Alabenilu, comparsa de Pixinguinha, cantor tocador de atabaques, Ogã de Xangô e Ogum, lembra? Ogã tocando para o orixá, Xangô e Ogum, guardião de um peji matizado, a vida a brincar de batucar na esquina, Xangô, olhai nossos filhos, meu pai, Xangô, de lá do teu reino, meu pai. Muito bom esse parágrafo, hein? Muito revelador sobre a trajetória dele ali já se inserindo como Ogã, já essa relação com o candomblé, né? Mano Heitor do Cavaco, guiado por Hilário e Hilária, o menino cresceu... Não, desculpa, vou voltar aqui. Mano Heitor do Cavaco, guiado por Hilário e Hilária, o menino cresceu intrépido. Viu o samba vestir sapatos, trocando o piano, a paixão solene da infância pelo choro das cordas de aço. Encontrou no cavaquinho um fraterno confidente. Aprendeu a tocar sozinho. Inclusive, o Reis de Ouros, os ranchos, eles vão inserir esses instrumentos de cordas, né? Isso também é um dado interessante para a gente pensar, porque depois isso vai ser... é o início ali do samba. Aprendeu a tocar sozinho. Pera, vamos lá. Encontrou no cavaquinho um fraterno confidente. Aprendeu a tocar sozinho, sonhando acordado. O moço virou foi mano. Mano Heitor do Cavaco. Mano do Estácio. Mano do Mangue. Mano da Festa da Penha. Mano das parcerias e das pernadas com outros bambas. Bambambãs. Pulando de lá pra cá. Macumbembe, samborembá. Ora, a macumba gerou o samba, como ele mesmo atestou. Ser sambista era sua sina, não havia escapatória. Sempre muito alinhado, a gravata borboleta, o paletó bem cortado, os anéis reluzindo nos dedos, a nata da malandragem, a modernidade negra, um dandy a flanar por aí. Bares e gafieiras, costurando a cidade inteira, feito a mãe costurava as saias. Viver é uma forma de arte, e ele vivia a pintar o que via. E o que falar das orgias delinhadas pela Lapa? É uma pergunta. E o que falar das orgias delinhadas pela Lapa? Se samba é que nem passarinho, como disse um certo rei, gostava que se enroscava de voar nas madrugadas, jogava. A penha lá de cima dizia que sim. Parece o samba da Portela, né? Gosto que me enrosco. É um samba de 95, maravilhoso, é um samba espetacular, pesquisem. Portela 95. Afro-Rei Perrot. Pois ele também virou rei. Nessa disputa caprichosa, o sucesso musical chegava. Então agora vai fazer sucesso musical. E quando vinha o carnaval, a rinha se acentuava. Tudo é competição, desde que o samba é samba. No concurso de Zé Espinguela, a flecha certeira de Oxóssi ganhou o primeiro lugar. Escolas de samba nasciam e o moço estava no meio, confirmando a ideia precisa de que ele e os irmãos mais chegados, os manos Paulo e Cartola, herdavam do bravo Zumbi o poder de sonhar quilombos. Deixar falar, Portela, Mangueira, Tijuca, vizinha faladeira, de mim ninguém se lembra. Em cada pavilhão,
um reinado, um símbolo, o bordar de uma nova estrela na feitura das constelações. O sol e a lua, o emblema tão desejado na boca do povo pelos becos em convulsão sob a chuva de confete. Um Pierrot apaixonado que vivia só cantando, brindou com Noel Rosa, o poeta da vila, enrolado em serpentinas, a glória de uma marchinha. E aí faz a conexão com Noel Rosa, a conexão com a vila, ou seja, como a história do Heitor dos Prazeres, né, ela atravessa também a Vila Isabel, né, a história da Vila Isabel. Pegou o bonde da história, vestiu de baiana e saiu por aí feliz, tropeçando nos calendários, para tudo se acabar na quarta-feira, a inspiração de outrora, ou será que não é bem assim? Aí eles fazem aqui várias referências, né? Para tudo se acabar na quarta-feira, Nossa, agora me falhou o nome. Também da Vila Isabel. Nossa, me falhou o nome. Enfim, não vai ter corte, eu não vou editar. E aí, enfim. Nossa, agora eu fiquei com essa coisa na cabeça, gente. O nome tá aqui do compositor, famosíssimo. Enfim, eu tô cansado. Acho que é isso. Embaixador. Pintou e bordou. Este líder nato. Foi o mestre da própria oficina, matéria da carpintaria, passo e compasso do pai. Nas tramas da moda, nos palcos e nas coxias. Coxia, uma relação muito com teatro, né? Ou coxia também do palco, do artista, de uma maneira geral. Nos letreiros dos cinemas, sob as luzes dos cassinos, no vucu-vucu das bienais, viajando. Gravou a macumba em disco, o embaixador, né? Aquele que leva, aquele que representa, para consagrar a fé e a farra como nossa fusão maior. Viu a praça virar avenida e atiçou a nostalgia, chapéu de palhinha e palheta. Via Rádio Nacional. Aí já tá falando, né, da construção da avenida ali. Sonhava poetizando. Inclusive ganhou poemas de amigos Inclusive ganhou poemas de amigos de tinta e de pena. O caso de Carlos Drummond, mesmo autor de Sonho de um Sonho, poema que eu já desfilei. O poeta de Itabira, ele também sabia que é dentro do peito que o pandeiro bate. Até as gentes de outras terras, Josephine Baker, Orson Welles, a princesa da Inglaterra, todos se deixaram guiar pela ginga do alfaiate pintor, que vestiu chequerês e ganzás, violões, tamborins e agogôs, que por este e tantos motivos foi um dos artistas escolhidos para representar o Brasil no primeiro Festival Mundial de Artes Negras, realizado em Dakar. Arrumou as malas e foi. Diplomacia que samba, apresentando. Diplomacia que samba. Diplomacia que samba. Apresentando-se assim. Abre aspas. Eu sou Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres é meu nome. Fecha aspas. Mas ele não foi sozinho. Ao Senegal, ansioso por conhecer a África que ainda não fora pintada. No hall de notáveis, Clementina de Jesus, Haroldo Costa, Paulinho da Viola, Mestre Pastinha, Mãe Olga de Alaqueto, Rubem Valentim, Camafeu de Oxóssi, Martinho da Vila. Era Martinho da Vila que eu tava tentando lembrar ali, gente, do quarta-feira, né? Martinho da Vila, lembrei. Foi com ele quem escreveu aqui. Foi com ele quem escreve aqui. Tá, vamos voltar. Mãe Olga de Alaqueto, Rubem Valentim, Camafeu de Oxóssi. Vou pegar lá no início que fica mais fácil. No hall de notáveis, foi com ele quem escreve aqui. A Unidos. Senhores e senhoras. Então é a Vila Isabel que está contando pra gente. Quem escreve aqui? A Vila Isabel. Lembra que lá no início eu fiquei na dúvida? Quem era o personagem que contava a história? Porque abria em primeira pessoa, mas não era a primeira pessoa do Heitor dos Prazeres, porque era uma primeira pessoa que falava dele em terceira pessoa. Aí eu pensei que fosse a voz do carnavalesco, mas não. É a voz da Vila Isabel. Parabéns.
Muito bom. Muito bom. Até me perdi aqui. Vamos lá. No hall de notáveis, foi com ele quem escreve aqui. Eu, a Unidos de Vila Isabel. O Mocambo dos Macacos. Tá fazendo uma referência aí, Sobrados e Mocambos, né? Mocambos, o local de moradia das pessoas mais pobres. Sobrados da elite, né? Da- do, do, do agro, digamos assim, da época, os fazendeiros. E o Mocambo né, a moradia da população pobre. O Morro do Pau da Bandeira. O filme Nossa Escola de Samba, de Manuel Horácio Gimenez, retrata o dia a dia dos anônimos artistas, liderados por seu China, no chão da poesia cantado por Paulo Brazão. Comunidade que sonha e trabalha enquanto prepara desfile. O Garbo e a Garra, Serzinho Quimeras. Sublime. Este tesouro documentário foi exibido em Dakar, justamente com a película que mostrou ao mundo que é possível recriar este mesmo mundo no interior de um ateliê. Sonho sonhado. Eu fui contigo, meu mano, que zombando e traçando o tempo. Eu vou novamente agora, rumo ao próximo cortejo na Marquês de Sapucaí, artéria da Praça 11. Também sou aquela gente que você viu dançar na rua levantando a poeira doce. Poeira no carnaval. Vestindo, podia perder essa. Vestindo a pele das feras. Chocalhos nas canelas. Turbantes e panos da costa. Fios de conta e patuais. Sou Angola, Congo, Nigéria, Moçambique, Etiópia, Costa do Marfim, Guiné, Benim. Sou de todos os lugares. O cair do crepúsculo sobre os rios e os mares. Eu sou a vila, forte e unida, tremulando nas multidões. Sou a vila, memória ancestral das tantas Áfricas que o samba esculpe. A ruaça que se lança neste sonho carnavalesco, desfiando a fantasia que você também usou. Venha sonhar comigo, sambista de todos os cantos. Venham sonhar conosco, já é o final. Brincar de catar estrelas, romper fronteiras, bagunçar o coreto e balançar a roseira. Sorrir em azuis pincéis. E aí abre aspas, né, que é um trecho. Noites de festa no Rio, noite de danças e cores, em que teus pincéis e notas embalam os nossos amores. Carlos Drummond de Andrade, O Adeus dos Poetas de 1966. Enredo, pesquisa, texto é o Gabriel Haddad, Leonardo Bora e Vinícius Natal. Carnavalesco, Gabriel Haddad e Leonardo Bora. Pesquisador, Vinícius Natal. Assistente de pesquisa, Lucas de Medeiros. E aí vem a equipe de criação, né? Manuel Rocha, Patrick Tomás, Rafael Gonçalves, Sofia Queck, ou Schweck, deve ser Schweck talvez, e Tel Neves. E aí eles fazem também uns agradecimentos aqui, né? Heitor dos Prazeres Filho, Heitorzinho, Janda Prazeres e Família, João Lucas Pedrosa, Léo Pedrosa, Margarete Teles e equipe da MT Projetos de Arte. Martinho da Vila, eu ia lembrar aqui, porque tá aqui o nome dele, Martinho da Vila e Cléo Ferreira, Renato Menezes e Raquel Valença, né, que é uma pesquisadora de carnaval. Que enredaço, hein? Que enredaço. Que bonito ler essa sinopse, né? Porque é pensar o Heitor dos Prazeres enquanto a sua representatividade, enquanto um homem que cresceu naquele espaço, um homem negro, no início do, ali pegando ali o início do século XX, né, ele caminha, né, avançando pelo século XX também. Como eles tentam entender a cabeça desse homem através das suas entrevistas, a questão do sonho. Então acho que o sonho vai estar guiando isso tudo, mas ao mesmo tempo vai contar trechos da vida dele, como ele aprendeu com os mais velhos, e no final aí é a vila, né? É a vila que conta a história dele, é a vila que apresenta ele, é uma vila orgulhosa, uma vila que diz pro Heitor, olha, eu tô aí com você, a gente tá junto. Muito bom, gente. Que sinopse sensacional. Aí eles colocam aqui as referências bibliográficas, né, que são muitas. Tem exposições, filmes, muitos livros. Eu não vou ler tudo, tá?
Se você chegou até aqui, no final desse vídeo, começa a seguir o canal Poeira no Carnaval, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, comenta também, manda esse vídeo para amigos. Eu queria fazer um agradecimento aqui ao site Carnavalesco, porque essa série de vídeos que eu estou fazendo sobre as sinopses, eu estou lendo as sinopses transcritas no site Carnavalesco. É importante frisar, porque é um trabalho super legal desse site, que é referência. Eu poderia estar catando essas sinopses em vários lugares, né? Ir lá no Instagram da escola, no site da escola, mas o site Carnavalesco ele fez esse trabalho de reunir as sinopses, então fica mais fácil pegar de uma fonte só. Então, obrigado, site Carnavalesco. Parabéns, Leonardo e Gabriel, enfim, são. E o Vinícius também, que é o pesquisador, eu acho que é um enredo espetacular e que vai fazer um grande desfile. E é isso, gente. Segue o canal. Esse vídeo ficou longo porque a sinopse é longa também. E eu comentei, óbvio, em cima. E é isso. Até a próxima.